Boa tarde, bem-vindo ao Band Eleições 2014. A votação encerrou agora há pouco e a partir de agora você continua bem informado com a cobertura completa desse dia histórico para o país e para Minas Gerais. E para trazer todas as informações para você, eu recebo o cientista político Malco Camargos. Muito obrigada pela presença, boa tarde para você. Obrigado, Monique, é um prazer estar com você. E para começar, eu gostaria que você analisasse esse momento político que Minas Gerais está vivendo. A situação de Minas ela tem uma relevância ainda maior neste pleito, dado termos um candidato competitivo na Arena Federal. Na verdade, Minas ocupou o lugar de São Paulo. São Paulo, desta vez, não tem um candidato na Arena Federal e nós estamos, na verdade, com dois mineiros na disputa, um mais natural, Aécio Neves, e uma outra candidata nascida em Minas, mas que fez carreira fora disso. Isso coloca Minas para além do que sempre ocupa na história política, pelo fato de nós termos 16 milhões de eleitores, o segundo maior colégio eleitoral. Agora, além disso, a dimensão simbólica dessa eleição é mais importante para Minas Gerais. E isso justifica também porque tantos candidatos, todos presidenciáveis, visitaram muito Minas Gerais nos últimos dias, né? Sem dúvida, Minas certamente, normalmente as agendas das campanhas seguem a densidade eleitoral dos lugares. Então o lugar mais visitado foi São Paulo, o segundo lugar Minas Gerais, o terceiro lugar Rio de Janeiro. Então é onde se busca mais votos com menos esforço de cada uma das campanhas. Essa é a estratégia que eles têm utilizado, sempre foi assim nas eleições presidenciais. E na sua opinião, a disputa ao governo de Minas, ela foi sadia, com discussões de propostas, ou os embates predominaram? Essa conta é muito boa, Monique. Na eleição como um todo, normalmente a ciência política fala que as campanhas informam as pessoas sobre políticas públicas e sobre economia. Agora, em 2014, nessa eleição tão competitiva, não foi a tônica desta eleição. As pessoas ficaram mais focadas, as campanhas ficaram mais focadas na desconstrução pessoal dos candidatos, na desconstrução pessoal dos adversários, do que das propostas de alternativas de políticas públicas para o país ou para o Estado. Infelizmente, essa foi a tônica do primeiro turno. E qual o principal desafio do novo governador, na sua opinião? O novo governador de Minas tem vários desafios. O primeiro deles é resultado do processo histórico de Minas em sua relação com o endividamento. Seja quem for o eleito, terá muito pequeno graus de liberdade, ou seja, capacidade de reordenar os recursos para buscar a aplicação de investimentos no Estado. O orçamento do futuro governador está comprometido por financiamentos feitos em governo passado. E a segunda maior dificuldade é exatamente a integração do Estado. Pelo tamanho de Minas e pela sua diversidade, as políticas públicas que são importantes para a capital, para o Triângulo, não são as mesmas que são importantes para o Norte e Nordeste, ou seja, ele tem que ter muita sensibilidade para compreender as desigualdades regionais deste Estado. E jogo de cintura, E, Malco, acaba de ser divulgado pelo Ibope, a pesquisa Boca de Urna. Vamos acompanhar, então, os resultados aqui no nosso telão. Vamos aguardar. Fernando Pimentel, do PT, aparece com 53% dos votos. Pimenta da Veiga, do PSDB, aparece com 37%. E Tarcísio Delgado, do PSB, com 5%. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa pesquisa Boca de Urna, ela reflete, de fato, Malco, o que está acontecendo mesmo na opinião do eleitor? Eu acho importante, ela tem que ser analisada de maneira histórica, primeiro comparando com as pesquisas anteriores. E o cenário é muito próximo, As pesquisas já estavam indicando há mais de 3 semanas a vitória de Fernando Pimentel no primeiro turno, quando se computava os votos válidos. A pesquisa Boca de Urna é mais precisa, porque ela é feita a partir da escolha do cidadão, ou seja, o eleitor é abordado quando ele deixa a sessão eleitoral e não antes de manifestar a sua intenção. Com isso, ela tende a ser mais precisa, porque você evita aquele erro de quem achava que ia votar numa pessoa ou de quem muda de opinião em cima da hora. Então, provavelmente, esse deve ser o resultado mesmo. Então, uma inversão, uma mudança na política do Estado, com o PT assumindo uma cadeira 12 anos governada pelo PSDB. E agora nós vamos ao vivo à sede do TRE de Minas com a repórter Camila Leste. Na verdade, ela volta daqui a pouquinho, ela vai trazer as informações do TRE para a gente, Malco. E a gente continuando a nossa discussão, essa mudança para o PT, o que isso pode refletir na prática aqui na vida dos mineiros? Me impressiona muito, porque pegando o histórico desta eleição, o mineiro não tinha, ao início desta campanha, um desejo de mudança grande em relação ao governo do Estado.
Então esse resultado reflete um pouco de escolhas passadas feitas pelas elites políticas na determinação de quem são os candidatos, né? Pimentel ganhou essa eleição, né, o que tudo indica, né, confirmadas as pesquisas, ganha por mérito próprio, conseguiu disputar a eleição com o Partido Unido, primeira vez que o PT consegue isso, mas também por erros do PSDB na escolha do seu candidato, tanto no que se refere a pegar um nome que não era tão ligado às elites tradicionais do Estado, quanto ao distanciamento que ele estava em relação à carreira política e temas importantes do Estado. Pimentel ficou mais jovem, ficou mais próximo do eleitor. Isso facilitou este resultado. Na dimensão simbólica, significa que o PSDB perde o segundo maior colégio eleitoral de Minas e, confirmando as pesquisas, mantém São Paulo o principal colégio eleitoral do Brasil. E o que se pode dizer do nível dos candidatos a deputado? A eleição de deputado é sempre muito complicada, né? As pessoas estavam indecisas até a última hora. Quem eram os deputados federais, estaduais? Você acha que falta muita divulgação ou realmente são muitos nomes, né, para pouco tempo, para o eleitor poder se conscientizar de quem seria a melhor opção? Nós temos que separar, Monique, duas coisas aí. Uma coisa é o tempo de campanha. E o Brasil é muito generoso com o tempo de campanha para os parlamentares, né? Esse esquema, né, feito pela Justiça Eleitoral, que garante a visibilidade no eleitoral gratuito, por exemplo, nos Estados Unidos, quem quer levar a sua imagem tem que comprar um horário no comercial. Você compra propaganda na emissora. Aqui, o TSE cede aos partidos a partir do peso proporcional que cada um tem nas câmaras dos deputados. Então, espaço tem. Agora, o que é muito difícil aqui? O número de candidatos, né? É muita e mais gente, do que isso, as propostas são colocadas. São mensagens curtas e mensagens com direções completamente diferentes. Não há um tema que é discutido, não há uma linha de proposta que todos falem sobre a mesma coisa. Isso faz com que o eleitor fique bastante confuso na sua escolha, acaba deixando para uma hora, para a última hora, acaba que uns nem escolhem, outros escolhem sem dar importância para o cargo. Por isso a reforma política é importante, é para mudar o peso do legislativo. O legislativo tem que ser mais valorizado do que é hoje na política mineira e nacional. E, de forma geral, a imprensa a mundial ela tem tratado essas eleições como as mais acirradas da história. Você concorda com isso? Essas eleições são realmente diferentes das anteriores? Nós temos que separar, né? 89 foi tão acirrada quanto esta. 89 também nós chegamos ao final do primeiro turno sem ter a certeza de quem seriam os candidatos que iriam para o segundo turno. E 89 é mais interessante ainda, porque os candidatos mais conhecidos foram deixados de lado e o eleitor ficou com as duas novidades. Luiz Inácio Lula da Silva por um lado, Fernando Collor de Mello por outro. De lá para cá, todas as eleições foram muito previsíveis. Dava para saber de antemão quem seriam os candidatos, teria segundo turno ou não e quem estaria na disputa. Esta eleição teve duas novidades. Primeiro, o fato de nós termos 3 candidatos competitivos, a ocorrência trágica da morte de um candidato no início da campanha, que faz alterar o jogo. Campos, né? Mudou muito o cenário, né, Mal? E a construção de uma terceira via, de uma campanha relâmpago, que acende como um meteoro e depois cai na mesma proporção. Né? E o resultado a gente vai ver daqui a pouco, quando abrir as urnas. E esse possível declínio da Marina, pelo menos apontado nas últimas pesquisas, isso foi motivado por quê? O desempenho nos debates, as pessoas ainda consideram muito o que vem na televisão, a forma como o candidato se porta nos debates promovidos pelas emissoras? A grande incógnita que Marina trazia com isso é se ela daria conta de suportar o embate eleitoral. Aí não é debate, é um embate. E o que se mostrou que quando questionada, quando criticada, as indas e vindas da candidata acabou deixando uma certa incerteza, uma certa insegurança para o eleitor. E acabou tentando acompanhar outras escolhas. Nessa direção, então, Marina perde por características pessoais. Ela não foi questionada anteriormente, só foi nesta eleição, só foi nesses dias. Essa possível fragilidade dela, né, leva a crer que o segundo turno realmente será disputado aí a presidência pela Dilma Rousseff e pelo candidato Aécio Neves? A confirmar as pesquisas, nós teremos o segundo turno entre Aécio e Dilma, né? Há a possibilidade, inclusive, é tão interessante, tão aberta a esse pleito, pode ser entre Dilma e Marina e também pode acabar no primeiro turno, a eleição pode se acabar hoje. Por isso que é uma eleição mais emocionante da história. É verdade. E o candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel, voltou às 11 da manhã na Escola Estadual Leopoldo de Miranda, no bairro Santo Antônio, aqui na capital.
O ex-ministro e candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel, votou pouco mais das 9 horas da manhã deste domingo na Escola Estadual Leopoldo de Miranda, no bairro Santo Antônio, região sul de Belo Horizonte. Pimentel estava acompanhado do candidato a vice Antônio Andrade. Na sala de votação, Pimentel cumprimentou os mesários e, em seguida, gastou 30 segundos para registrar os votos. O Brasil, todos sabem, passou por um período difícil de regime autoritário, de ditadura militar, e hoje, mais uma vez, o povo brasileiro celebra o direito de votar. O candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Pimentel, votou nesta escola na região sul de Belo Horizonte. Pimentel, que vem liderando as pesquisas de intenção de voto desde o início da campanha, não quis comentar sobre a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Ele prefere aguardar o resultado do TRE. Nós vamos votar, os mineiros estão votando. A coisa que eu sempre disse desde o início é que eu respeito o voto dos mineiros, né? Minas não tem dono, não tem rei, não tem imperador. Aqui quem manda é o povo de Minas. Então vamos aguardar a decisão do povo de Minas. Eu fico feliz, não com as pesquisas, com aquilo que eu recolhi, eu e o meu companheiro Antônio Andrade, muito carinho, muita audiência do nosso povo, muita adesão à nossa candidatura, isso me deixou muito feliz. A pesquisa, vamos aguardar, porque a pesquisa boa quem faz é o TRE. E falando nisso, acaba de ser divulgada mais uma pesquisa boca de urna, desta vez pelo Senado. Vamos aos resultados aqui no nosso telão. Antônia Anastasia com 56% e Josué Alencar com 33%. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É uma pesquisa feita pelo IBOPE. Então vamos ao vivo à sede do TRE de Minas com a repórter Camila Leste. Boa tarde, Camila. Quantas prisões foram registradas até neste momento em Minas? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos. Olha, segundo o TSE, foram registradas 213 ocorrências envolvendo eleitores em Minas Gerais. 87 pessoas foram presas por crimes eleitorais como boca de urna e propaganda eleitoral indevida. Entre elas, Monique, está uma senhora de 72 anos que vendia bebida alcoólica em um bar em Janaúba, no norte de Minas. Agora, olha só, ocorrências envolvendo candidatos foram 37. O candidato a deputado estadual Hélio Machado, do PP, foi preso em Unai, no centro-oeste de Minas, porque transportava eleitores para os locais de votação. Monique. Muito obrigada, Camila. E Pimenta da Veiga, candidato PSDB ao governo do estado, e Antônia Anastasia, candidato PSDB ao Senado, votaram hoje pela manhã em Belo Horizonte. O ex-governador de Minas e candidato ao Senado, Antônia Anastasia, voltou acompanhado dos companheiros de partido Pimenta da Veiga e Aécio Neves. Todas as pesquisas realizadas durante a campanha eleitoral apontavam Anastasia em primeiro lugar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o carinho que recebi dos mineiros durante minha campanha ao Senado. Dizer que estou muito tranquilo, muito sereno e extremamente otimista. Após a votação de Anastasia, a comitiva com os candidatos do PSDB seguiu para essa escola estadual, que fica no bairro Barro Preto, região central da capital. Aqui votou o candidato ao governo do estado, Pimenta da Veiga. Pimenta levou menos de 1 minuto para votar e saiu otimista com a realização do segundo turno ao governo de Minas. Estamos muito confiantes no resultado, não apenas para a nossa eleição aqui em Minas, como a vitória de Anastasia e a presença de Aécio Neves no segundo turno. Eu quero também agradecer a todos os mineiros que estiveram conosco nesta longa caminhada. Foi uma campanha que nos honra muito. Conseguimos transmitir as nossas ideias, conseguimos passar todo o resultado de 3 governos de muito êxito em Minas Gerais. Em seguida, os candidatos foram juntos com Aécio à Escola Estadual Central, local de votação do presidenciável. Vamos mostrar agora como está o comitê do candidato Fernando Pimentel, ao vivo com o repórter André Salles. Boa tarde, André. Movimentação por aí? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos. Pois é, começa o movimento aqui no comitê de campanha do candidato do PT ao governo de Minas, Fernando Pimentel. E claro, né, com o fim das eleições, agora a expectativa realmente para o início das apurações. E o que a gente pode observar, Monique, é que começa realmente a aumentar o número de militantes, também apoiadores do partido. E eles, claro, pretendem acompanhar então a apuração das urnas. E por falar em apuração, aquele telão e mais um também, são 2 telões
telões foram instalados aqui na porta do comitê, exatamente para que as pessoas possam acompanhar em tempo real a apuração das urnas. A expectativa por aqui, claro, é de vitória de Fernando Pimentel do PT, assim como a gente, e já no primeiro turno, assim como a gente pôde acompanhar mais cedo, Monique, nas últimas pesquisas, inclusive na pesquisa boca de urna. No entanto, como nós podemos observar, na hora de votar, né, o Fernando Pimentel foi abordado aí sobre esse assunto e preferiu adotar a cautela. Disse que não iria fazer nenhum comentário acerca dessa possível vitória e que preferia realmente esperar a última das pesquisas, que no caso é o resultado final aí da apuração dos votos. Monique, eleições 2014, você decide na Band. Muito obrigada, André. As pesquisas eleitorais, elas realmente indicam o que vai acontecer nas urnas? As pesquisas são sempre um retrato de um momento, ela é um retrato do dia anterior. Então ela não é capaz de antecipar o que vai dizer nas urnas. Agora, já a pesquisa de boca de urna, ela tem uma característica diferente. Ela é feita após a decisão do eleitor. Então ela tem um grau de acerto maior do que as pesquisas eleitorais. Ou seja, as mudanças de última hora devem ser captadas pela boca de urna, o que não tem que acontecer quando se faz as pesquisas eleitorais. Muito obrigada pela sua participação, a gente continua aí acompanhando, né? A gente depois vai mostrar também como está o comitê do PSDB aqui em Belo Horizonte, onde está Aécio Neves, né, que deve ir para lá daqui a pouquinho. Você continua bem informado aqui na Band, eu te agradeço muito, Malco, pela participação. Uma boa tarde para você. Vamos continuar então essa festa da democracia. Muito obrigada. Obrigado, Monique, um prazer. E a você de casa, aliás, sai uma parcial agora, é isso? Vamos lá mostrar rapidinho então. Eleições, vamos colocar aqui no telão. Daqui a pouco a gente mostra então para você uma parcial ao governo de Minas. Fernando Pimentel, mostra para mim, 50,97%, Pimenta da Veiga com 44,89%, Tarcísio Delgado 3,45% e Fidelis Alcântara com 0,39%. Nós voltamos já já, continue com a gente aqui na Band.